Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Joel, no capítulo 2, a partir do verso 28. E acontecerá que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos. Os vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito e mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e pilares de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os remanescentes, aqueles que o Senhor chamar. Frise bem esse verso aqui em Joel, Antigo Testamento, capítulo 2, verso 29. Também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Joel profetizando aqui bem antes de Cristo. Agora vamos já depois de Cristo, né? Depois que ele já ensinou o que ele tinha de ensinar para seus apóstolos, ele já até não estava fisicamente com eles mais. Mas vamos ver no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. E tendo chegado o dia de Pentecostes, era uma comemoração ali em Israel, né? E tendo chegado o dia de Pentecostes, eles estavam todos cordentemente em um só lugar. Quem? Todos os apóstolos estavam em um só lugar ali. E de repente veio um som do céu, como de uma rajada de vento impetuoso, encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia falar. Então você viu que uma profecia que estava ali em Joel, no livro do nosso irmão Joel, depois já passaram muito tempo, mais de 400 anos até, segundo estudiosos, chegou Cristo, pregou o evangelho, foi para a cruz, morreu, ressuscitou ao terceiro dia e agora ele disse, eu vou enviar o Consolador, o Espírito. E o mesmo Espírito que Joel profetizou, que outros profetas do Antigo Testamento profetizaram, Cristo agora derrama. Deus, o Pai, o Filho, derrama agora o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. E eles são cheios do Espírito Santo e começam ali. Começa ali a igreja com agora um poder. O poder do alto. E é sobre isso que eu quero falar. A igreja atual só poderá vencer esta guerra espiritual com o poder de Deus. A igreja atual só poderá ganhar almas através do poder de Deus. A igreja atual só poderá abalar as portas do inferno através do poder de Deus. A igreja atual dos nossos dias só poderá ganhar a sua família através do poder de Deus, o poder que restaura, o evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo, espalhar as boas novas de Cristo para as pessoas, glória a Deus. A igreja atual só poderá sentir a essência, a presença de Deus na oração, no fortalecimento espiritual, no jejum, na observância dos mandamentos de Deus, na obediência. Aí sim Deus vai derramar o poder do alto.
Deus irá abençoar, Deus irá trabalhar fortemente na política, no STF, na Câmara, nas prefeituras, em Brasília, mas é necessário buscar esse poder, o poder que vem do alto. O inimigo, Satanás, nesta guerra espiritual, está ganhando, às vezes, muitas batalhas, muitos territórios, porque os cristãos não oram, os cristãos não buscam o poder do alto. E numa guerra vai vencer quem tem mais poder. Veja bem, a guerra no Oriente Médio, Israel, Irã, Estados Unidos, veja a guerra entre a Rússia e a Ucrânia que se alastra até hoje. Veja bem, nós também estamos guerreando aqui no Brasil, nós estamos tendo guerras espirituais e nós precisamos levantar, orar, dobre os seus joelhos diante do Senhor. O diabo, o inimigo, que é o principal adversário nesta guerra, além, lógico, também primeiramente os nossos pecados. Por isso precisamos nos ajoelhar diante de Deus, confessar o nosso erro, confessar que nós somos carnais, confessar o seu pecado de prostituição, de idolatria. Muitas vezes as pessoas idolatram político A, político B e eles não são seu socorro. O socorro nosso não é STF, não é político A, B, esquerda, direita, centrão, não. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. A igreja só poderá impactar as pessoas, o evangelho precisa impactar as pessoas, mas Deus conta com nós, seres humanos. Os anjos poderiam pregar, mas Deus capacitou. Veja bem, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, todos os cristãos, todos os apóstolos, todos os discípulos do Senhor estavam reunidos em um mesmo lugar e Deus, glória a Deus, de repente veio um som do céu como de uma rajada de vento impetuoso e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. Ninguém vai para uma guerra com um pedaço de pau nas costas. Ninguém vai para uma guerra com uma vassoura nas costas. Ninguém vai para a guerra com uma enxada. Ninguém vai. Apesar que as pessoas vão trabalhar com essas enxadas, estão ali guerreando, né? Para colocar o pão de cada dia dentro de suas casas. Mas veja bem que em uma guerra espiritual, o diabo não está brincando. O diabo está usando quem ele pode usar para poder ferir, para poder atacar pessoas que estão combatendo a mentira. E é necessário sim a igreja orar, é necessário dobrar os joelhos, não é orar 1 minuto e levantar, não, é orar, é buscar a essência, é buscar o clamor, pois a ira do inimigo é contra aqueles que estão cheios do Espírito Santo, porque é esses que têm o poder para pisar em serpentes e escorpiões. Glória a Deus. Os evangélicos no Brasil precisam voltar à essência. E a essência não é o dinheiro, a essência não é o seu cargo na empresa, a essência não é sua casa, não é sua habitação, não é seu carro. A essência é Jesus Cristo. Não adianta você ganhar esse mundo todo, ter um carro novo, ter uma casa nova, ter uma família grande. Não adianta você não ter a essência que é o Senhor Jesus Cristo. O evangelho opera a salvação. O evangelho, ele revigora, ele regenera a vida do pecador. Os pecadores, eles precisam do evangelho, eles precisam da palavra, eles precisam do evangelho de Cristo. Nossa guerra não é contra seres humanos, mas é contra potestades. O apóstolo Paulo fala em Efésios sobre essa guerra. No demais, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sabe por que o apóstolo Paulo disse isso? Porque ele sabia que existia uma guerra espiritual. Veja bem, lá em Efésios, se eu não estiver enganado, capítulo 5 ou 6, está assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E mais abaixo ele vai dizendo: tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, os sapatos, preparação do Evangelho da Paz. Os lombos têm que estar com a couraça da justiça. Sabe o que é isso, meu irmão? Isso é guerra espiritual, meu amigo.
É guerra espiritual, é guerra espiritual, é guerra espiritual. Ah, eu vou pegar um revólver 38, vou pegar meu oitão, vou pegar a metralhadora, vou pegar uma bazuca. Não, a sua bazuca, a sua metralhadora, o seu 38, o seu oitão, sabe qual que é? É a oração, é a oração, é a oração. Os cristãos dizem que a oração é a chave da vitória. Veja bem, olha a chave. Para que serve a chave? Essa chave é a chave de um carro. Você liga o carro e ele liga. A chave da casa, se você não tiver a chave, o segredo para entrar, você fica para fora da sua casa. Veja bem, meu amigo, veja bem, você precisa saber disso, que se a oração é a chave da vitória, é a oração, meu irmão, é que vai abrir portas, é que vai fazer com que você vá, com que você conquiste coisas. Olha, mas veja bem, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o resto você será acrescentado. Deus não quer apenas te abençoar materialmente, não. Deus primeiramente quer a sua alma, primeiramente Ele quer você, Ele quer a sua entrega, Ele quer você de corpo, de alma e de espírito. Louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Veja bem, nós começamos esse vídeo falando sobre Joel, que Joel profetizou há mais de 400 anos antes de Cristo, que Deus ia derramar o seu poder, e agora, depois de 400 anos, Cristo vem, aleluia, e Ele prega o Evangelho, e Ele cura, Ele traz palavras de salvação, Ele traz palavras de cura, palavras de regeneração. Zaqueu subiu em uma árvore cheia de espinhos para ver Jesus, foi transformado. O cego de Jericó voltou a ver. Aquela mulher ali no fluxo de sangue tocou em Jesus e foi curada. Veja bem que, meu irmão, minha irmã, só poderemos pregar, só poderemos fazer a obra. Os discípulos ficaram ali, glória a Deus, e olha, eles ficaram ali aguardando a promessa, aguardando o renovo, a renovação, aguardando as armas espirituais para ir para a guerra. Não vai para a guerra com cabo de vassoura, vai para a guerra armado. A guerra, a oração, o poder de Deus, o poder que restaura. Prega o Evangelho, prega a salvação, busque o poder que vem do alto. Ore, se você na igreja não ora, ore, busque ao Senhor, ore a Deus, ore ao Senhor, dobre os seus joelhos, confessa os seus pecados diante do Senhor, pois louvado seja Deus, precisamos andar diante de Deus em sinceridade. Glória a Deus, não seja falso. A palavra de Deus diz que Deus conhece o falso, Deus conhece aquele que fala Senhor, paz, Deus, mas não tem nada de paz, é por engano. Glória a Deus, seja verdadeiro com as pessoas, glória a Deus, e Deus dará a vitória em Cristo Jesus. Glória a Deus. Você que acredita no poder de Deus, acredita que o Evangelho é o que salva, que cura, que regenera o coração corrupto do ser humano, dá o like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se nesse canal. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Lembrando que nós lemos aqui Joel no Antigo Testamento, no capítulo 2, a partir do verso 28, e Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do verso 1, e nós frisamos também uma palavra do apóstolo Paulo falando sobre guerra espiritual para fortalecer, para ir para a guerra armado, capacete, espada, o sapato, a couraça da justiça, a espada do Espírito, para esta guerra espiritual, meu irmão. Se não for desta forma, se não for através do poder de Deus, se não for através da oração, do jejum, da renúncia deste mundo, renunciar ao mundo e buscar o Senhor, se entregar, a igreja não vai conseguir, as pessoas não vão conseguir. A igreja, é uma promessa para a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor, ela ora, ela busca, ela entrega-se, ela renuncia a este mundo. É isso aí. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, você que gostou, dá o like para crescimento desse canal, desse vídeo.